sais minerais, que são nutrientes inorgânicos do nosso organismo, né? Então, eles não têm carbono na composição e eles não são produzidos pelos organismos vivos, tá? Os sais minerais, dentro de todos aqueles componentes que a gente já tinha falado, eles estão em menor quantidade no nosso organismo e eles vão ter função reguladora, né? O que é isso? Eles vão ajudar a regular diversos fatores dentro do nosso corpo, que inclusive serão responsáveis por garantir a nossa homeostase. Então, eles até são considerados micronutrientes, né? Eles têm tamanho reduzido e são necessários em quantidades pequenas no nosso organismo, né? E vão atuar em etapas como transporte de membrana, equilíbrio de pH, regular volume de célula, contração muscular, transmissão de impulsos nervosos, vão ser constituintes de ossos, entre outras coisas mais, ok? Aqui a gente tem o exemplo de alguns dos sais minerais que fazem parte do nosso corpo, como cálcio, como sódio, potássio, cloro, ferro, magnésio, iodo, fósforo, cobre, cromo, enxofre, manganês, selênio e zinco, tá? Lembrando que a gente costuma representar os sais minerais pelos elementos constituintes, tá? Então, nessa etapa, a gente precisa lembrar um pouquinho do símbolo da tabela periódica. Alguns desses sais aqui, eles são dosados em conjunto num tipo de exame chamado ionograma, tá? Que mede, na verdade, os íons de alguns elementos químicos e a gente pode chamar também de dosagem de eletrólitos no organismo. Tá? A gente fala a respeito desse exame, né, a respeito desse tipo de dosagem na matéria de química. Tá? Então, a gente consegue avaliar a concentração desses sais no nosso organismo. O primeiro sal que a gente vai falar é o cálcio, que faz parte dos dentes, dos nossos ossos, participa da contração muscular. O cálcio ele funciona como a matriz mineral, né, dos nossos ossos. Vocês viram isso em anatomia, que o tecido ósseo ele é formado por células, mas que essas células, né, como o tecido ósseo é um tipo de tecido conjuntivo, ele tem uma matriz intercelular muito grande, né? Ele tem essa presença dessa matriz intercelular, que no caso do tecido ósseo é preenchida por cálcio e outros minerais, né? O cálcio é o principal, mas a gente tem, por exemplo, fósforo ajudando na composição. E aí eu costumo fazer a seguinte comparação. É como se o cálcio ele fosse o cimento, né, que unisse as nossas células ali. Ele ajuda na rigidez, na firmeza do tecido ósseo, tá? Conferindo a resistência que ele precisa. O nosso esqueleto ele precisa ser resistente o bastante para exercer suas funções. E só para a gente lembrar quais são as funções do nosso esqueleto, ele é o responsável por ser a sustentação do nosso corpo, né, por manter o nosso eixo, proteger órgãos internos importantes. Então, por exemplo, os ossos da caixa torácica protegendo ali todos os órgãos que estão nessa região, como pulmões, como coração, os ossos do crânio que vão proteger o nosso encéfalo, né? E a questão dos ossos que são responsáveis pela nossa movimentação, como os ossos dos membros. E os dentes, eles também seguem na mesma linha. Os nossos dentes precisam ser resistentes o suficiente para desempenhar a função da digestão mecânica, que é reduzir, triturar, né, quebrar o alimento em partículas menores para que ele possa sofrer a ação das enzimas digestivas já na boca, né? E nesse caso, a enzima é a amilase salivar, ok? Então, o cálcio ele vai ser o responsável por conferir essa firmeza, né, que essas estruturas vão precisar para executar suas funções. E o cálcio ele também participa, né, da contração dos músculos. A gente costuma associar muito ao potássio, mas o cálcio está envolvido nessa história. Esses são os sintomas da falta de cálcio no nosso organismo, né? Como ele participa da contração muscular, a falta dele no nosso corpo vai estar relacionada também a alguns eventos de cãibra. Então, ainda que as pessoas costumem associar a falta de cálcio, a ocorrência de cãibra ao potássio, muitas vezes
a deficiência de cálcio pode ser responsável por esses eventos, tá ok? E em relação à composição de ossos e dentes, né? Eu disse a vocês que ele é o responsável por formar ser a matriz dessas estruturas, né? E a falta dele no nosso corpo, né, impede que essa matriz seja formada de forma firme, né, de forma consistente. Isso faz com que vá criando, no caso dos ossos principalmente, vá criando espaços, né? Então, a falta de cálcio no nosso organismo é responsável pelos quadros de osteoporose, tá? A deficiência de vitamina D na infância, por exemplo, ela faz com que o cálcio não seja levado diretamente aos ossos e aí é responsável por quadros como raquitismo, tá? E isso acaba afetando os dentes também, né? A falta de cálcio, ela impede que os dentes, no caso da infância, sejam ali mantidos firmes, né? Sejam formados de forma adequada e que, no caso dos adultos, né, o desgaste deles, o desgaste que essa matriz sofre, vai sendo maior, né, eles vão ficando cada vez mais enfraquecidos, e isso faz com que as pessoas acabam tendo problemas aí em relação a esse tipo de estrutura, tá? E no caso dos ossos fracos, a gente tem algumas situações que são agravantes. Por exemplo, essa pessoa vai sofrer fraturas com maior frequência, né? Se você perde a matriz que dá rigidez, que dá firmeza a esse tipo de estrutura, essa pessoa não consegue manter o seu eixo adequado, ela vai ter quedas, ela vai ter fraturas, ela vai ter ruptura de ossos com uma facilidade muito grande, né? Dependendo de onde esses ossos, né? De qual osso em que ela sofreu a fratura, vai demorar um pouco mais para ele sofrer o processo de regeneração, né? As quedas vão ser muito mais frequentes. Então, assim, tem alguns problemas associados a eles por conta da importância. Palpitações cardíacas, né? Se ele regula a contração muscular, e o coração da gente é um órgão muscular, né? O miocárdio é a porção da musculatura cardíaca, ele perde o controle, perde a capacidade de manter o ritmo adequado. A gente passa a não ter controle sobre esse ritmo e aí é onde ocorrem as palpitações, tá? O cálcio ele também tá responsável por regular a atividade nervosa, né? Então a falta dele pode gerar quadros como alucinações, como falta de memória e inclusive está muito associado a casos de depressão. Não como um fator gerador da depressão, mas tem sido cada vez mais comum estudos correlacionarem, né, pessoas que tenham eventos depressivos com a falta de cálcio e a falta de vitamina D no organismo. Como os dois estão associados, né, a vitamina D é a vitamina que faz a absorção desse sal mineral no organismo, né, os dois acabam ali sendo encontrados nesses quadros também. Recentemente, né, nessa pandemia que a gente está vivendo da Covid-19, alguns estudos também estão correlacionando a questão da vitamina D e a questão do cálcio também, né, como ele vai regular tanto essa parte de musculatura, né, quanto a parte nervosa, tem alguns poucos estudos correlacionando a deficiência de vitamina D e, consequentemente, deficiência do cálcio como um fator complicador nos pacientes que vêm apresentando piora significativa no quadro de Covid-19, tá? O sódio é um mineral que vai participar ativamente dos processos celulares, né, da atividade celular. Ele faz parte da bomba de sódio e potássio, né? A bomba de sódio e potássio é um tipo de transporte ativo que acontece na célula, né? Ele é ativo porque ele tem gasto de energia, né? As proteínas de membrana elas vão ter um gasto energético para bombear o sódio para fora da célula e trazer o potássio para dentro, né? E esse tipo de atividade, ele está ligado à manutenção, né, da atividade celular
para que a célula funcione dentro de um limite, né, dentro de um percentual correto para executar as suas funções. Né? Então, a concentração de sódio ela está muito ligada à quantidade de água dentro e fora das células, né? Então, ela garante esse equilíbrio que a gente chama de equilíbrio osmótico, né? Osmorregulação, e ela ajuda a manter a pressão sanguínea. Tá? O excesso de sódio no organismo ele está muito relacionado a quadros de hipertensão, né? Ele é um dos fatores complicadores, pode acabar interferindo também na atividade renal, tá? E aqui é um dado, né, de recomendação da ingestão diária de cerca de 5 gramas de sal de cozinha, que é o cloreto de sódio, ou 2 gramas de sódio puro, né? Então, no sal a gente não tem só o sódio, temos os íons cloreto também. Mas no caso de ingestão de sódio puro, se fosse o caso, seriam 2 gramas. E o brasileiro ele consome em média 12 gramas de sal por dia. Então é mais do que o dobro da quantidade recomendada. Tá? Cerca de 70% do sódio consumido está presente em alimentos industrializados, né? E 23,3% dos brasileiros sofrem com problemas relacionados à hipertensão. E hoje, né, a gente está aí vendo essa questão da pandemia do coronavírus, né? A hipertensão é um dos fatores, é uma das comorbidades que está relacionada, né, à complicação da doença, a complicação da Covid-19, e é um fator que está muito presente na população brasileira, independente da idade, né? A gente tem pessoas com hipertensão desde crianças, né, principalmente relacionados a casos de má alimentação, até idosos. Então, não existe uma idade certa para se ter problema, uma idade onde a gente vai encontrar a maior incidência de pressão arterial elevada, não tem, né? É uma coisa que está muito relacionada principalmente aos hábitos alimentares, tá? Não é o único fator, existem outras causas no dia a dia, como estresse, né, transtorno de ansiedade, mas de causa alimentar, a gente tem a ingestão de produtos industrializados com uma correlação muito grande, tá? Então aqui, ó, o controle da pressão, a pressão é controlada pelo sistema nervoso, pelos rins e pelas paredes das artérias. O nosso organismo, ele funciona em conjunto, né? Então a gente depende de fatores que estão presentes nos rins, nos pulmões, fatores cerebrais que vão estar ali promovendo a tensão dos vasos sanguíneos, né? Quando essa tensão, quando essa pressão está mais elevada, a gente chama de hipertensão. Quando ela está mais baixa, a gente chama de hipotensão, tá? E aqui são os campeões de audiência em relação ao sódio, né? A quantidade de sódio que a gente tem nesses alimentos. No caso dos alimentos salgados, só para a gente relembrar, né? A salga ela é uma forma de conservação dos alimentos. Ela desidrata o alimento, então mantém. E o próprio sal já tem ação bactericida, então isso faz com que ele se conserve por mais tempo. Só que a gente acaba elevando a concentração de sal nesse tipo de alimento, né? Tanto é que os alimentos salgados, na grande maioria das vezes, né, no caso do bacalhau, no caso da carne seca, você tem que escaldar, né, tirar aquele excesso para poder consumir, tá? Então aqui a gente tem bacalhau, azeitonas, macarrão instantâneo, produtos industrializados, né, extrato de tomate, o próprio pão francês, né, que coincidentemente é chamado de pão de sal, né, dada a concentração de sal que ele tem nesse tipo de alimento. Falávamos a respeito do excesso de sódio na nossa alimentação, né, sobre quais são os alimentos campeões de audiência de sódio. E uma coisa que a gente costuma associar muito é a presença de sódio em alimentos que são salgados, né? Mas existem muitos alimentos presentes no nosso dia a dia que mascaram a presença do sódio neles. Um exemplo muito clássico está nos refrigerantes diet, light, né? Que para compensar muitas vezes o teor do adoçante, né? Que os adoçantes utilizados hoje, eles adoçam cerca de 200 vezes mais do que o açúcar comum. Né? Então seria um sabor muito doce, né? E para compensar essa quantidade, esse doce excessivo, é muito comum a adição de sal, né? De sódio, na verdade, nesses tipos de alimentos. E é o que acontece muitas vezes em sucos industrializados, em alguns tipos de doce, né? O sódio ele é misturado ali na composição
para que contrabalanceie, né, para dar uma contrabalanceada no sabor doce que determinados alimentos teriam. E no caso principalmente dos refrigerantes do tipo zero, diet, light, enfim, né? Pelo fato de ser zero açúcares ou ter menos calorias do que um refrigerante comum teria, né? As pessoas às vezes acabam consumindo indiscriminadamente, né? E aí é onde mora o problema, né? Ele aparenta não ter determinada quantidade de um componente, que nesse caso é o açúcar, mas ele, em contrapartida, ele vai acabar tendo uma maior concentração de sódio, né? E normalmente algumas pessoas, por exemplo, que já têm diabetes, têm problemas com hipertensão também, e isso complicaria mais as coisas, tá? A carência de sódio no organismo ela é chamada de hiponatremia, né? A concentração de sódio no sangue ela recebe o nome de natremia. O Na vem do símbolo do sódio na tabela periódica, né? Que é o Na. Emia é porque está no sangue, o sufixo equivalente à parte sanguínea. Então, hiponatremia é uma baixa concentração de sódio na corrente sanguínea. E aqui a gente tem alguns sintomas dessa deficiência de sódio, né? Náuseas e vômitos, tonturas e dor de cabeça, confusão e desorientação mental, falta de concentração, né? Fadiga, cansaço extremo, irritabilidade, presença de cólicas, né? Pode piorar, por exemplo, uma cólica menstrual ou pode provocar cólicas abdominais em homens e mulheres, né? De igual forma, ok? E o excesso de sódio no corpo, ele recebe o nome de hipernatremia. Esse excesso, ele pode ser provocado tanto pela ingestão anormal de sódio, né? A ingestão acima da média dessa quantidade de sódio, como ele pode ser provocado também por uma perda de água. Então, existem duas causas para a gente ter uma elevação da concentração de sais. Ou você aumenta a ingestão desses sais, ou o teu organismo vai fazer o seguinte, no caso de uma desidratação, por exemplo, ele está perdendo mais água do que deveria, e isso faz com que os sais fiquem mais concentrados no sangue, né? Então, não necessariamente vai ser só um excesso via alimentação, tá? A hipernatremia, ela provoca doenças cardiovasculares, doenças renais. Esse sódio pode ficar estocado nos vasos sanguíneos, promovendo processos inflamatórios, causando o que a gente chama de vasoconstrição, que é a diminuição do vaso sanguíneo, né? E essa diminuição é o que faz com que aumente a tensão nesse vaso e aumente a pressão arterial. Bom, vamos falar agora do potássio, né, que também é um mineral importante no nosso organismo. Também está presente na bomba de sódio e potássio, aquela que a gente comentou anteriormente. O potássio, ele vai ser o responsável, né, pela regulação da parte interna das nossas células, né? A gente precisa da bomba bombeando sódio para fora e potássio para dentro da célula, regulando a atividade intracelular, tá? Ele é essencial para a contração muscular, para a transmissão dos impulsos nervosos, então está muito ligado à regulação, né, da atividade celular, da atividade da fibra muscular, da atividade dos neurônios. Tá? E aqui a gente tem alguns alimentos que são ricos em potássio, né? A banana é um famoso conhecido, mas aqui a gente tem outros, né? Como a água de coco, espinafre, uva passa, castanha, inhame, a polpa do açaí, né? A polpa do açaí verdadeiro, né? Não é a polpa misturada, tá? Damascos, kiwi, né? Frutos do mar também são boas fontes, né, de potássio, frutas cítricas de uma maneira geral e grãos integrais. Tá? A concentração de potássio no sangue a gente chama de calemia, tá? Muito cuidado, né, porque o nome pode nos enganar aí, sugerindo que seja cálcio, mas quando a gente se refere a calemia, a gente está medindo a concentração de potássio. E da onde vem esse nome? Né? O potássio na tabela periódica ele é representado pela letra K. Então, daí vem o cálium, né? Seria o equivalente a esse nome, a essa denominação. Então, a calemia é a concentração de potássio no sangue. Quando essa concentração está mais baixa, né, a gente chama de hipocalemia. E a hipocalemia, né, essa baixa concentração de potássio, ela pode provocar arritmias cardíacas, né, quando o coração
bate fora do ritmo adequado, então as pessoas têm a sensação de que ele está mais acelerado ou menos acelerado, né? Taquicardia ou bradicardia. A taque é quando ele está taquicardia, né? Não confundir com ataque cardíaco, tá? Então, a taquicardia é quando o coração bate acima do ritmo e a bradicardia é quando ele bate abaixo desse ritmo. E o potássio ele está muito relacionado com essa perda desse ritmo, né? Não é uma coisa que dure com não é muito constante, né? São eventos, mas que podem ser fatores complicadores ali, tá? Tá muito relacionado também a cãibras, tá? Então a gente já falou sobre cãibra também como falta de cálcio, né? E pode ser falta de cálcio, pode ser falta de potássio, pode ser falta de água no organismo, né? São coisas que podem ser aí responsáveis pelas cãibras. Pode causar processos inflamatórios nos músculos e pode gerar também espasmo, né, que é quando o músculo contrai, né? Lembrando que a contração do músculo esquelético ela é voluntária, mas um espasmo é uma contração do tipo involuntária desse músculo. É quando ele contrai sem que a gente queira, né? Ela pode provocar espasmos, pode provocar fraqueza muscular e pode provocar lesões também, do tipo ruptura de fibra muscular, cujo nome é rabdomiólise, tá? Então, sempre que vocês ouvirem esse termo, rabdomiólise, uma ruptura da fibra muscular e é um processo extremamente grave para o organismo, ok? Essa baixa concentração de potássio, ela pode estar muito relacionada a diurese em excesso, né? Quando a pessoa elimina líquidos em excesso do organismo, né? Então, o uso de diuréticos ele precisa ser controlado, não se pode fazer o uso de diurético sem fazer exames periódicos para avaliar como que está o ritmo cardíaco, como está a concentração do que a gente chama de eletrólitos, né, que seriam esses sais no organismo. Então, é uma coisa para a gente prestar bastante atenção aí, porque a concentração de potássio pode estar mais baixa ou pode ficar baixa por conta disso, e a pessoa acabar tendo problemas cardíacos, inclusive, né? A gente passa a falar agora do cloro, né, que é um mineral que vai atuar no equilíbrio do pH do organismo, né, atua ali equilibrando ácidos e bases, vai ajudar a manter a pressão osmótica, né, a quantidade de líquidos e sais no nosso corpo, vai ajudar nos processos digestivos, porque o cloro está presente no ácido clorídrico do estômago, né, o HCl. Então, ele faz ali a ligação com o hidrogênio para formar esse ácido, que é extremamente importante, faz parte do suco gástrico, né, e vai atuar na digestão do estômago. A gente tem o cloro presente no sal de cozinha, né, na forma de cloreto, então é o cloreto de sódio. Os íons cloreto também fazem a composição desse alimento, né, desse tipo de condimento, né, que a gente usa. A gente tem cloro presente também nos ovos, nas carnes, em frutos do mar, principalmente, né, já pela grande concentração de sais que esses alimentos passam a ter. A concentração de cloro no nosso corpo a gente chama de cloremia, né, e a baixa quantidade dele é referida a hipocloremia. Né? Uma das consequências da hipocloremia no nosso corpo é o falar durante o sono, né, que é até bastante curioso. Então, a gente costuma associar o falar dormindo à atividade somente à parte cerebral, neurológica, às vezes estresse, né, mas pode ser uma carência nutricional também, né? Pode ser uma deficiência de um determinado mineral no corpo. Tá? A baixa concentração de cloro também pode ser responsável pelo excesso de alimentação, né, uma fome excessiva, né, é uma das formas do corpo tentar suprir, né, o cérebro tentar suprir essa carência, já que você precisa desse nutriente no organismo, aumentar, né, na verdade, a fome, faria com que a pessoa comesse mais. Teoricamente, né, tentando resolver aquele problema do cloro, mas aí acabam sendo ingeridos outros nutrientes em grande quantidade. É responsável também por alguns processos inflamatórios, principalmente nas articulações, né, das pernas, dos braços e às vezes ombros também.
E outro mineral importante que a gente tem no organismo é o ferro, extremamente importante, principalmente dentro de análises clínicas, né? A gente tem o ferro como um dos componentes da hemoglobina, que é a proteína presente no nosso sangue, responsável por dar a cor, né? E não é a única função que ela tem, né? A principal função é transportar os gases respiratórios, né? O oxigênio e gás carbônico, levando o oxigênio para as nossas células e retirando o gás carbônico, né? De resíduo. Então, na hemoglobina, a gente tem o grupo M, que é onde a gente tem o ferro, e esse ferro é o responsável por se ligar ao oxigênio e ao gás carbônico para fazer o transporte, tá? Temos alguns alimentos que são ricos em ferro, principalmente as carnes, né, vermelhas em grande quantidade, mas a gente também tem ferro presente na carne branca, nos frutos do mar, nos ovos, em alimentos de origem vegetal, como brócolis, espinafre, feijões, banana, tá? No pêssego. O que pouca gente sabe, na verdade, é que a gente tem tipos diferentes de ferro. A gente tem um ferro não M e o ferro M. O ferro não M ele tem uma taxa de absorção um pouco menor no nosso organismo. É o ferro presente nos alimentos de origem vegetal, tá? E o ferro M ele já tem uma taxa de absorção um pouco maior, né? Ele é absorvido melhor pelo nosso corpo e está presente nas carnes de uma maneira geral. Então, assim, a gente cresce ouvindo falar que feijão, espinafre são alimentos ricos em ferro. Sim, são. Né? Mas não é um ferro que o nosso corpo consegue assimilar muito bem sozinho. Né? Só que o ferro não M, ele consegue se associar a outros nutrientes para aumentar essa taxa de absorção no nosso corpo. E um desses nutrientes é a vitamina C. Então, se a gente consumir esses alimentos que são ricos em ferro e ingerirmos uma boa quantidade de vitamina C, né, dentro de uma quantidade adequada, essa vitamina C ela melhora a absorção do ferro não M no nosso organismo. Tá? E a baixa concentração de ferro ela é responsável por um dos tipos de anemia, que a gente conhece como anemia ferropriva. Tá? Inclusive, muitas pessoas acham que toda a anemia é provocada pela baixa quantidade de ferro e às vezes vão tentar, né, para melhorar a anemia, tomar suplementos à base de ferro e outras coisas mais, mas há que se avaliar a causa dessa anemia. Quando a anemia é do tipo ferroprivo, o ferro sozinho vai fazer o efeito. Se não for, não adianta, tá? Então, a baixa concentração de ferro provoca os sintomas que se tem da anemia, né, como fadiga, falta de concentração, a palidez, tá? Mas, por deficiência de ferro, é exclusivamente anemia ferropriva. Bom, a gente vai falar agora do magnésio. Tá? O magnésio é um mineral bastante importante no nosso organismo, porque ele está relacionado à produção de ATP. ATP significa adenosina trifosfato, e é a nossa molécula de energia, né? Então, produção de ATP é a mesma coisa que produção de energia no nosso organismo, tá? Ela atua também na contração muscular, e aí mantém, né, como trabalha nessa parte energética, né, garante o bom funcionamento dos músculos, da transmissão dos impulsos nervosos, é um mineral essencial na regulação dessas funções, tá? As fontes de magnésio são verduras, leguminosas, cereais, pães integrais, carnes, peixes, ovos. Aqui a gente vê, né, bastante cereais, né? Eu costumo dizer que o magnésio é ceia de Natal, né? São aqueles cereais que a gente vê muito no final do ano, né? Avelã, nozes, castanhas, amêndoas, né? Eles são alimentos muito ricos em magnésios. O teor de magnésio no sangue a gente chama de magnesemia, tá? Então, assim, a baixa concentração desse magnésio interfere diretamente na produção energética, né, a contração muscular, transmissão dos impulsos nervosos também. O iodo é um mineral bastante importante porque ele regula o funcionamento da glândula tireoide, né? Então, por tabela, acaba regulando também a função do coração, dos rins, do fígado. Ele é extremamente importante, né, principalmente nesse equilíbrio da tireoide, né, vai atuar ali regulando a produção dos hormônios, né, que estão relacionados a ela, o T3 e o T4, por exemplo. E na nossa alimentação, a forma que a gente tem de aquisição do iodo é principalmente misturado ao sal de cozinha, né? Se a gente reparar,
Você pega, por exemplo, um pacote de sal refinado, vai estar lá escrito como sal iodado, né? Então, na nossa alimentação, a gente não conseguiria pegar, né, muito iodo, porque ele está muito presente em algas, numa alimentação que é mais oriunda do povo oriental, né? Para a gente aqui não teria tanto. Então, a alternativa que se achou por aqui foi incluir o iodo no sal de cozinha, porque aí, né, se utiliza no preparo desses alimentos, né, e evita, né, a baixa concentração desse mineral no organismo. Ele também está relacionado à questão de fertilidade, tá? Não que toda pessoa que tenha problemas com fertilidade tenha carência de iodo, mas ele pode ser uma das causas, né? O iodo também ajuda a prevenir problemas com o feto durante a gestação, ajuda também na prevenção de câncer, na prevenção de pressão arterial elevada, prevenção de infecções. Como ele regula, né, a tireoide é uma glândula que atua em diversas funções do nosso metabolismo, né? Ele acaba sendo responsável por regular muitos sistemas, né, diferentes. Em relação à tireoide, a gente tem 2 eventos que podem atingir, né, essa glândula, que são o hipotireoidismo e o hipertireoidismo, tá? Quando a gente tem uma tireoide preguiçosa, né, digamos assim, ela diminui o tamanho, né, ela está em tamanho diminuído, e aí o metabolismo vai ficando lento, né? A pessoa se sente cansada, a pele perde a viçosidade, a elasticidade, fica uma pele áspera, ressecada. Essa pessoa tem um cansaço, fica irritada com muita facilidade. Da mesma maneira que a pele perde a viçosidade, os cabelos também. Então a gente pode dizer, num quadro global de hipotireoidismo, que o corpo tem um metabolismo mais preguiçoso, mais lento. Isso faz com que a pessoa muitas vezes acabe ganhando peso. Tá? E no hipertireoidismo a situação já é a contrária, né? Essa tireoide ela trabalha além do normal, além da conta, né? O metabolismo está mais acelerado, isso acaba acarretando na perda de peso, às vezes muito rápida. Os olhos são salientes, né? Os olhos saltam, né? É um sinal bem característico, né, do hipertireoidismo, esses olhos esbugalhados. A sudorese é intensa e existe um inchaço na região do pescoço que a gente chama de bócio, tá? A gente fala agora a respeito do fósforo. O fósforo é um mineral que está presente no DNA, no RNA, na forma de fosfato, está presente na membrana plasmática, né, na forma de fosfolipídios, né, são partículas de gordura, mas que tem fósforo na sua composição. O fósforo também faz parte da matriz mineral dos nossos ossos, junto com o cálcio, né, dos dentes também. Então, ele é um mineral bastante importante ali, atuando na composição de reserva mineral do nosso organismo. Atua também na regulação da atividade cerebral, né? Ele é um mineral que atua bastante nesse sentido, tá? Ele está presente em grande quantidade em carnes, de uma maneira geral, né? Carnes vermelhas, carnes brancas, peixes, na gema do ovo, está presente também em leguminosas, está presente inclusive em alguns refrigerantes, né? Mas há que se tomar o cuidado quando a gente menciona, né, essa fonte, né, no caso do ácido fosfórico, é que não é um alimento adequado para fornecer esse tipo de nutriente. Então, eu citei esse tipo de alimento de propósito, né? Ele vai ter a composição do fósforo, né, na forma de ácido fosfórico, mas não é um bom nutriente, né? Uma fonte de nutrição que a gente vai adquirir, né? Por onde a gente vai adquirir grandes quantidades de fósforo, nem de uma forma tão saudável assim, porque junto com o fósforo vão vir muitos outros nutrientes e muitos outros compostos, e esses compostos não são tão bons assim para o nosso organismo, tá? No caso do fósforo, quando a gente tem deficiência, né, desse tipo de nutriente no nosso organismo, existe uma grande ocorrência de fraturas, né, e problemas ósseos, porque ele faz parte dessa matriz mineral. Ocorre o atraso no crescimento, porque como ele faz parte do processo de matriz óssea do nosso organismo, a baixa concentração dele impede o crescimento de forma adequada. A pessoa vai apresentar dores, principalmente nas articulações. Pode acontecer sensação de dormências ou tremores, né, nos membros, falta de apetite, diminuição da libido, enfraquecimento de cabelos e unhas, tá ok?
O cobre, né? O cobre, ele é um mineral que promove a absorção do ferro no nosso corpo, ele ajuda também naquela questão da absorção do ferro. Ele é essencial para as hemácias e para a saúde do tecido conjuntivo, né? Faz parte das fibras nervosas, faz parte da pigmentação da pele, ele é um componente essencial das nossas enzimas, né? Que são proteínas especializadas no nosso corpo. Ele está presente no fígado, nos frutos do mar, né? Principalmente frutos do mar, em leguminosas, em nozes, em ameixas, né? E a carência de cobre no nosso organismo, ela inclui sintomas de fadiga, pode gerar anemia, né? Porque como ela faz parte da formação das hemácias ali, ajuda na questão da absorção do ferro, ele pode estar relacionado também a quadros de anemia. Diminui a quantidade de glóbulos brancos no nosso corpo, então ele pode reduzir a nossa imunidade, pode estar relacionado a uma baixa imunidade do indivíduo, causa a sensação de formigamento, principalmente nos membros inferiores, tá? Um outro mineral também bastante importante no nosso organismo é o cromo, que a gente às vezes até ouve falar bem pouco, né? Não é um mineral assim muito citado, mas ele é muito importante no metabolismo da insulina, né? Que insulina é essa que é um hormônio essencial no nosso organismo, porque é ele, junto com o glucagon, né, que são produzidos pelo pâncreas, que são responsáveis por regular a nossa glicose, né? Então, ele é essencial nesse processo para que essa insulina trabalhe de forma adequada, tá? Então, ele muitas vezes pode ser responsável, a baixa concentração de cromo pode estar relacionada a alguns eventos de intolerância à glicose, ou que a gente chama de tolerância à glicose diminuída, que, a grosso modo, a gente pode considerar como pré-diabetes, né? É uma pessoa que ainda não está diabética, mas a glicemia não abaixa no limite em que ela deveria, né? Então, pode ser que a insulina não esteja trabalhando de forma correta e pode ser que isso tenha a ver com a quantidade de cromo no organismo, né? A fonte de cromo são levedo de cerveja, produtos à base de grãos integrais, né? Fígado, queijo, a própria cerveja, né? Só que, apesar dele ser uma fonte, né, ele não pode ser utilizado como fonte principal, né, de cromo no nosso organismo. O ideal é que a gente adquira isso por uma alimentação adequada. A falta de cromo no nosso organismo, ela vai resultar em problemas metabólicos, né, porque como ele está muito relacionado ao metabolismo da glicose, né, vai estar relacionado à eficiência da insulina, a falta de cromo no nosso organismo vai promover uma elevação da glicemia, tá? E como consequência disso, interferir também no metabolismo de carboidratos e proteínas, tá? Então ela está muito relacionada a eventos de acúmulo de gordura no nosso corpo também, tá? O nível de colesterol vai ficar normal, o nível de triglicerídeos também, então ela é um fator complicador, né? E gerador também de aterosclerose, né? Você alia a deficiência de cromo, uma ingestão excessiva de gorduras, né? Isso contribui muito, né, para a formação de placas de gordura nos vasos sanguíneos, tá? No caso da pessoa que já tem aterosclerose, vai acontecer um agravo, né? Fica pior a situação. Para indivíduos ainda em fase de crescimento, ela diminui, né? Ela retarda esse crescimento, mexe com a questão da cicatrização, e aí, ó, é onde a gente tem a questão, muitas vezes, da diabetes sendo relacionada a processos de má cicatrização, tá? Então, pode ser, né, ou em alguns casos, o cromo que vai estar envolvido nesses eventos, ok? O enxofre, né, é um sal, né, um mineral que é componente de alguns aminoácidos essenciais, tá? A fonte de enxofre já são os alimentos que são ricos em proteínas, né? Eles vão fornecer esse enxofre através da alimentação, como peixes, como o próprio frango, alguns vegetais folhosos, tá? E no nosso organismo, né, como ele faz parte de aminoácidos, ele está muito intimamente ligado ao metabolismo de proteínas, né, a função de proteínas, que é uma função de construção, de regulação, de transporte. Como a gente tem proteínas atuando em diversos lugares do organismo, a gente vai ter o enxofre também participando de vários desses locais, né, de várias dessas atividades. Então, uma baixa concentração de enxofre
faz com que as células não funcionem de forma eficiente. Aí as células, né, a gente já fala isso desde a anatomia, né, a organização do corpo humano. Se eu começo a ter células que não são eficientes, eu mexo no metabolismo dos tecidos, e dos tecidos, consequentemente, no metabolismo dos órgãos, tá? A intoxicação do organismo por toxinas e radicais livres, né, o enxofre ele vai ajudar um pouquinho nessa função detox, né, e quando ele está em baixa concentração, o metabolismo diferenciado faz com que essas toxinas se acumulem. Aumento das síndromes de dor crônica, né? Porque como ele vai mexer com a questão das proteínas, né? Isso pode estar envolvido, lembrando que a gente tem as proteínas como reguladoras de imunidade também, né? Então, dores crônicas podem estar relacionadas a processos autoimunes, né? Outro mineral que a gente tem no organismo também bastante importante é o manganês, que faz parte da composição de enzimas. Então a gente tem o enxofre sendo um aminoácido, composição, né, de aminoácidos bastante importante, né? Então, consequentemente, formador de proteínas também, e o manganês como componente de enzimas. As enzimas são proteínas que têm atividade catalítica, né, atividade de acelerar reações químicas. A gente vai discutir isso melhor quando falar de proteínas. Mas um dos componentes enzimáticos bastante importantes é o manganês, então ele atua diretamente na formação delas, né? Faz parte da produção de ossos ali, tendões, né? A gente encontra manganês no palmito, em folhas desidratadas de coentro, polpa de açaí, nas nozes, na farinha de centeio, na linhaça, na farinha de soja, no melado de cana, tá? No café também é uma importante fonte de manganês, tá? E no caso do manganês, a deficiência dele pode provocar perda de peso, problemas de pele, alterações no pâncreas, tá ok? Problemas relacionados à fertilidade também, tá? Então, a gente vai ver ele atuando em diversas funções aí do nosso metabolismo também. No nosso organismo, outro mineral bastante importante também é o selênio. Tá? O selênio ele atua na produção de energia, né, protegendo membranas celulares contra o dano oxidativo, né, protege dos radicais livres, né, reações de oxidação que acontecem no nosso corpo. Tá? Ele está intimamente relacionado ao metabolismo da vitamina E, tá? E ele ajuda também na questão de saúde de pele, de cabelos, está muito relacionado a essa parte do nosso corpo também. Aqui a gente tem alguns alimentos que são fontes de selênio, né, nozes, atum, frutos do mar, né, de uma maneira geral, como ostras, o caviar, né, os mexilhões, fígado, ovos, arroz integral, né, milho, queijo, coco, né, são alimentos onde a gente tem uma quantidade bem acentuada, né, de selênio. E no nosso organismo, né, como ele está atua junto com a vitamina E, então ele acaba ali corroborando ou atuando junto com a atividade dela nessa questão de ser antioxidante também, ajudando na questão da fertilidade. E a falta de selênio começa a provocar danos justamente nos locais onde ele atua, né? Então, começa a acontecer queda de cabelo, né? Então, pode ser uma deficiência vitamínica em si, mas pode ser uma deficiência mineral também. Tanto que hoje alguns suplementos minerais são indicados também, né, para tratamento de quedas de cabelo. Né? Não é só um fator do couro cabeludo em si ou só da fibra capilar, pode ser um fator alimentar também, né? Então é bom a gente perceber qual é a causa desse problema para tentar melhorar, né? Pode envolver queda na imunidade, né? Porque como o dano oxidativo passou a ser maior, a imunidade abaixa também. Está relacionado a problemas reprodutivos, né? Alguns casos de fertilidade, né? Por estar associado à vitamina E, podem ser causados também por uma deficiência de selênio, né? Dificuldade em concentração. Então, muitas vezes a gente fala na dificuldade de concentração como sendo um transtorno, né? Ela pode ser um transtorno permanente ou pode ser um transtorno temporário, né? Um transtorno temporário à medida que isso pode ter origem na desnutrição, né? Na falta de um nutriente adequado. Pode provocar essas manchas na unha. O pessoal mais antigo costumava dizer que essa aqui é a mancha da mentira, né? A marca da mentira nas unhas, mas que está relacionada à deficiência de selênio porque acaba não formando essa estrutura de forma correta.
E para a gente fechar a parte mineral, o zinco, né? O zinco é um mineral muito importante na fabricação de DNA, nas reações imunes do nosso organismo, na cicatrização de ferimentos, né? É essencial para o crescimento, para a reprodução. A gente tem grande quantidade de zinco nas carnes de uma maneira geral, nos frutos do mar, né? Nos cereais, no iogurte. Tá? Então são fontes no abacate, né? São fontes importantes aí do mineral zinco. Por ele atuar em tantas porções, né, como imunidade, como DNA, como cicatrização, a falta dele reduz a imunidade, né, então o indivíduo pode ter imunidade mais baixa, o que faz com que gere problemas que estejam associados a essa imunidade baixa, como problemas de pele, por exemplo. Vai estar ali relacionado também à queda de cabelo. Zinco e selênio vão ter atividades relativamente parecidas, né, no nosso organismo. Má absorção de nutrientes, onde o zinco vai ser necessário. Pode ser responsável pelo aumento do número, da quantidade de acne, né, e pode estar relacionado também a eventos de perda de apetite e até mesmo anorexia. Bom, então aqui a gente fecha, né, fazendo um resumão dos principais minerais que a gente comentou, né, sobre o cálcio, que vai participar ali da composição dos ossos, dos dentes, da contração muscular, participa também ali da coagulação sanguínea, né, transmissão de impulsos nervosos, o cobre, que está presente também na formação da hemoglobina, o iodo, que regula a glândula tireoide, o zinco, tá participando ali ativamente do metabolismo de carboidratos, de proteínas, da cicatrização, da memória, né, do nosso organismo. O fósforo atuando na formação e manutenção também de ossos e dentes, né, na formação dos ácidos nucleicos e do ATP, né, e sendo indispensável para o sistema nervoso. O potássio, que vai estar presente na contração muscular, né, é o principal íon intracelular que a gente tem, né, participa da condução do impulso nervoso, do metabolismo energético e do equilíbrio ali hídrico do nosso organismo. O sódio, né, que também vai participar ali da parte de relaxamento muscular, no impulso nervoso, no equilíbrio hídrico. O sódio é o principal íon extracelular, né, e que regula ali também junto à pressão arterial. O cloro, que também vai atuar no equilíbrio hídrico, na composição do suco gástrico também, então ajuda no equilíbrio do pH. O manganês na absorção de nutrientes, metabolismo energético. O magnésio na contração muscular, formação e manutenção também de ossos e dentes, metabolismo de carboidratos e composição da clorofila, né, que não é uma molécula nossa, mas ele é igualmente importante nesse processo. O selênio, que ajuda ali no funcionamento da vitamina E, e o ferro presente na composição da hemoglobina, ali sendo responsável pelo processo de oxigenação do nosso organismo, né? Então, a gente viu que os sais minerais são nutrientes que, quando comparado a outros nutrientes que a gente vai discutir nas próximas aulas, eles têm menor tamanho, né, e até mesmo quantidade menor, mas que precisam estar presentes no organismo e que a quantidade em que eles estão é essencial para regular todos esses processos e todas essas funções que a gente acabou de falar, né? E desde a nossa primeira aula, a gente vem comentando sobre o seguinte: no nosso organismo, o que a gente tem que ter é um equilíbrio, nem o excesso e nem a carência desses nutrientes no nosso organismo. E os minerais também vão se enquadrar nessa descrição, ok? Então, os sais minerais são essenciais no processo de regulação metabólica do nosso organismo.